Olá, me chamo Luan. Vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos. Eu moro no Ceará, em uma cidade chamada Amontada. Bem, era aniversário do meu avô. Ele morava sozinho no meio do nada. E até hoje ele mora. Então, reunimos a família e fomos para o aniversário, fazer um churrasco e coisas do tipo. Chegamos lá cerca de umas 10 horas da manhã. Fizemos o churrasco e almoçamos. Até que eu e o meu primo, que chamarei aqui de Lucas, tivemos a ideia de ir para a mata caçar passarinhos e passear. Bem, andamos por mais ou menos 1 hora no meio da mata. E nada. O meu primo sugeriu que voltássemos para casa. Eu falei que não. Então, ele disse que voltaria sozinho e contaria para minha mãe. Eu falei que não me importava. Daí, o Lucas foi embora. E assim que ele se afastou de mim, comecei a escutar uma voz me chamando. Era uma voz parecida com a voz da minha mãe. Resolvi seguir em direção da voz, mas quanto mais eu me aproximava do local em que esta voz estava, ela se distanciava mais de mim, se aprofundando cada vez mais mata adentro. Passei quase 1 hora seguindo a tal voz. Eu já estava completamente exausto e perdido, e não sabia o que fazer. Daí comecei a chorar. E depois de 5 minutos chorando, as árvores ao meu redor começaram a se balançar. Elas se balançavam tanto que pareciam que iriam cair. E em seguida, ouvi um assobio muito fino e agudo. E era tão alto que os meus ouvidos chegavam a doer. Nesta hora, o meu sangue gelou. Eu simplesmente não conseguia sair do lugar, até que escutei umas risadas macabras. Pensei que ia morrer, até que caiu da árvore uma menina muito linda. Ela tinha uma aparência indígena. Os seus cabelos eram vermelhos e longos, olhos amarelos como fogo. E em seguida, ela começou a me cheirar e perguntou se eu tinha fumo. Falei educadamente que eu não fumava e também falei que ela era muito nova para fumar. Então, a garota me perguntou o que eu estava fazendo na mata. Expliquei para ela que eu estava passeando e me perdi. Reparei que aquela menina não era uma pessoa comum, pois ela tinha um olhar sombrio. A garota continuou me fazendo perguntas e me perguntou o meu nome. Falei que me chamava Luan e perguntei o nome dela, e ela se apresentou pelo nome de Eloá. E também perguntou aonde estavam os meus pais. Disse a ela que eles estavam em um sítio um pouco longe dali. Então, a pedi educadamente se ela poderia me ajudar a ir para casa. A garota, em um tom de deboche, disse que não iria me ajudar. Então, eu tive a ideia de prometer fumo para ela, se ela me ajudasse a voltar para casa. E foi aí que aquela garota deu um sorriso maligno. Notei que os seus dentes eram pequenos e pontiagudos. Ela olhou para mim e pediu que eu a seguisse. Andamos por quase 2 horas pela mata, até que conseguimos chegar no sítio do meu avô. Assim que chegamos, agradeci a garota. E a garota me
deu instruções para pagar a dívida. Ela disse que eu deveria pegar o fumo e colocar em uma pedra que havia ali no começo da mata. E que eu deveria fazer isso à meia-noite, que ela passaria ali para pegar. Eu, com muito medo, concordei. E como um passe de mágica, a garota sumiu. Voltei correndo para casa. E chegando lá, estavam todos preocupados comigo. Expliquei todo o ocorrido para a minha família. Porém, ninguém acreditou em mim, exceto meu avô, que me perguntou com uma cara de sério se essa tal Eloá tinha me pedido alguma coisa. Então, eu disse que ela me pediu fumo. O meu avô, muito preocupado, falou: "Olha, Luan, essa tal menina que você viu na mata não se chama Eloá. O nome dela é Caipora. A Caipora é uma criatura que castiga caçadores, dando chicotadas e açoitando eles. E primeiro, ela te chama com a voz de um conhecido, e depois faz você se perder na mata. E quando você está sozinho e indefeso, ela aparece e te lapeia, até você implorar por misericórdia." Nesta hora, tudo fez sentido para mim. O meu avô disse que não entendeu o porquê dela não ter batido em mim. "Acho que a Caipora pensou que você era muito pequeno para maltratar um animal." Bem, como meu avô acreditou em mim, ele me ajudou a levar o fumo para a Caipora e colocá-lo sobre a pedra. Era quase meia-noite. Meu avô pegou um fumo e mandou eu chamar os meus primos para irmos deixar o fumo para tal Caipora. O meu avô me deu o fumo e mandou eu deixá-lo na pedra. E assim eu fiz. E o meu avô nos alertou para irmos embora, sem olhar para trás. Eu não o obedeci e olhei. E me arrependo até hoje por não tê-lo obedecido. Pois ali, a poucos metros de mim, estava uma criatura muito magra e alta. E aquela coisa atingia quase 2 metros de altura. Era toda verde, com cabelos vermelhos, olhos amarelos que brilhavam na escuridão. E quando essa criatura percebeu que eu estava olhando para ela, a coisa deu uma gargalhada muito macabra e em seguida sumiu na escuridão. Eu dei um grito de pavor. Os meus primos saíram correndo sem olhar para trás e eu os acompanhei. Cheguei em casa e fui direto para a cama. E não comentamos o assunto naquela noite. Desde então, eu nunca mais voltei naquele lugar. E nunca mais vi aquela criatura demoníaca. Boa noite. O fato que aconteceu comigo, eu nunca esqueci, porque foi tão perturbador que eu só sei o tormento daquela noite. Era uma sexta-feira 13. Eu tinha 9 anos de idade. Os meus pais estavam separados. E nesse dia, o meu pai foi me visitar. Fiquei super feliz de vê-lo, porque mesmo estando recente a separação, eu gostava quando ele vinha nos ver. Pois ele ficava dias e dias sem nos visitar novamente. Bem, ele acabou nos visitando
e indo embora. E já era tarde da noite, sendo que quando ele saiu, eu não o vi, porque já estava dormindo. E quando acordei, já era mais de meia-noite. E notei que a luz de toda a casa estava apagada. Era um silêncio total. Concluí com uma certa tristeza que o meu pai já tinha ido embora, e eu nem o vi. Naquela época, a minha mãe sempre dormia no sofá da sala. Talvez porque não quisesse encarar a separação e ver que a cama de casal ficaria espaçosa somente para ela. Eu e as minhas irmãs dormíamos juntas no chão do quartinho ao lado da sala. Bem, resolvi aceitar o fato de que ele já tinha ido embora e tentei dormir novamente. As minhas irmãs e a minha mãe dormiam feito pedra, e eu tentando pegar no sono, mas nada acontecia. Virava para um lado e para o outro, e nada de ficar com sono de novo. Morávamos em um apartamento no primeiro andar de frente para a rua. E naquela época, à noite, quase ninguém ficava na rua de madrugada. Somente de vez em quando havia alguém chegando tarde de algum lugar. Mas na noite de sexta-feira 13 não, porque antigamente as pessoas tinham medo desse dia. E as pessoas não iam nem para festas e nem para bailes. Bem, estava aquele silêncio lá fora, e eu tentando dormir. De repente, comecei a escutar do lado de fora, passando pela rua, barulhos como o trotar de um cavalo, mas que trotavam bem devagar. Mas mesmo assim, eu podia ouvir o barulho do casco da pata batendo no chão. O barulho era contínuo, com aquele trotar de cavalo devagar, igual dos cavalos treinados. Porém, eu ouvia nitidamente o barulho do casco da pata bater no chão. E tinha um certo momento que o barulho dava uma pausa, mas logo em seguida continuava. O barulho da pata de cavalo ia passeando pela rua de frente da minha janela, para lá e para cá. Ia de um lado para o outro lado da rua, indo e voltando naquele mesmo ritmo, trotando devagar e dando uma pausa, e continuando logo em seguida. Comecei a ficar cabreira com aquele barulho lá fora. Tentei dormir de novo para esquecer aquilo, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Olhava para as minhas irmãs ao meu lado, e a minha mãe estava lá na sala roncando, e ninguém nem se mexia, continuavam todos dormindo. E aquele trotar de cavalo continuava, andando para lá e para cá. Parecia que aquilo queria chamar a minha atenção. Então eu comecei a ficar assustada com aquilo. Afinal de contas, o que um cavalo estaria fazendo ali, naquela hora da madrugada? E outro fato era que não existiam cavalos em nosso bairro. Era um conjunto residencial de apartamentos, e ninguém por ali criava cavalos. Fiquei tentando não pensar naquele trotar lá fora, mas era impossível. O cavalo, ou sei lá o que era aquilo, parecia que queria chamar a minha atenção. Então, resolvi levantar de junto de minhas irmãs e fui em direção da janela para espiar e ver o que era, para tirar de vez aquele medo da minha cabeça. A janela do nosso apartamento era uma janela de madeira e tinha umas frestas horizontais que era possível
ver um pouco da rua do lado de fora. E dava para ver os pés de uma pessoa passando, por exemplo. Enfiei a minha cara nestas frestas horizontais e pude ver a rua deserta. E de repente, lá veio o trotar das patas do cavalo. O barulho foi chegando perto, mais perto, e quando foi se aproximando, aí sim, pude realmente ver que eram patas de cavalo se aproximando. Porém, eu só vi as patas pelas frestas, pois não dava para ver o corpo. Então, continuei da janela observando. E quando as patas de cavalo passaram trotando em frente à minha janela, elas pararam. Daí eu fiquei gelada. Parecia que aquilo parou para me observar, mesmo a janela estando trancada. Senti algo muito ruim quando as patas pararam, pois o que quer que fosse que estivesse ali fora, parecia que estava olhando para mim. A pausa que aquela coisa fazia enquanto ficava andando de um lado para o outro era justamente em frente à minha janela. Então eu fiquei branca de medo. Saí correndo da janela e o meu coração parecia que ia sair pela boca. E eu tinha a impressão que aquela coisa lá fora estava me vendo. Pulei em cima das minhas irmãs com muito medo, porque percebi que aquela criatura sabia que eu estava ali na janela. E o pior, enquanto eu estava tentando dormir, os passos de cavalo iam para lá e para cá, e davam a pausa bem em frente à janela. Ou seja, aquilo também sabia que eu estava acordada, ouvindo ele passar. Eu suava frio, e o trotar de cavalo foi aumentando, ficando mais intenso, e continuava passando pela rua, de um lado para o outro, e sempre parava em frente à minha janela. Eu rezava e tremia ao mesmo tempo. Sacudia as minhas irmãs e elas nem se mexiam. A minha mãe também continuava dormindo. E foi então que, de repente, bateram tão forte na janela que parecia que queria arrombá-la. Alguma coisa ali fora dava fortes socos na janela e batia com tanta força que parecia que queria realmente derrubar a janela. Eu fiquei mais apavorada ainda, porque acho que era aquela coisa que trotava, que estava andando lá fora. E ficou com raiva porque sabia que eu estava vendo ele pelas frestas da janela. O trotar do cavalo continuava para lá e para cá, porém muito mais intenso. Parecia que eu era o alvo daquela criatura. E ao mesmo tempo, junto com o trotar forte do cavalo, davam batidas raivosas na janela. E as batidas eram tão fortes que faziam um estrondo enorme. Afinal, era uma janela de madeira. O mais incrível era que ninguém da minha família ouviu nada, e continuavam dormindo feito pedras. Então, o trotar e a bateção forte na janela continuaram até o dia amanhecer. E só depois disso que eu consegui finalmente me levantar e ir até a sala perto da minha mãe. Ela finalmente acordou e viu que eu estava assustadíssima. Então, ela juntou as duas poltronas para que eu dormisse ali, ao lado dela. Finalmente, eu pude dormir. Mas quando eram 7 horas da manhã, precisamos nos levantar, porque a minha mãe
iria junto comigo e as minhas irmãs num centro espírita, que ficava bem longe do bairro onde morávamos. E era preciso levantar cedo para chegar lá a tempo e pegar o início das sessões. Eu me levantei com os olhos que pareciam estarem cheios de areia. E a minha família pôde ver que eu não dormi nada. As minhas irmãs perguntaram o que tinha acontecido. E então eu contei o ocorrido para elas e para minha mãe. Elas ficaram assustadas, porque realmente ninguém tinha cavalo naquela vizinhança, pois era um conjunto pequeno de apartamentos. E todas nós ficamos achando que talvez pudesse ter sido a mula sem cabeça. A minha mãe tentou explicar os murros na janela, dizendo que poderia ter sido algum vagabundo, vagando pela noite e ficou batendo na janela. Mas eu sei que não era isso, porque o barulho do cavalo e os murros na janela acontecia ao mesmo tempo, e eu sentia que havia algo de muito ruim ali. Aquilo foi uma horrível experiência para uma criança de apenas 8 anos, e nunca mais me esquecerei disto. Boa noite. Olá, boa noite a todos do canal Elite Oculta. Eu me chamo Patrícia. Na época, eu morava em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Cambuci, e residia em um bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época, morávamos eu, os meus pais e mais 2 irmãos mais velhos, em um sítio. E para chegar até a minha casa, eu tinha que atravessar um portão de metal que dava para uma estradinha de terra. E depois tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho, e era rodeado de árvores centenárias. E todo este percurso eu fazia para chegar até a minha casa. Naquela noite, como sempre, eu assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava eu e o meu pai em casa. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para o meu avô, num sítio ali próximo. E isso era por volta de 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, eu demorei para sair de casa e para levar comida para ele. E quando saí com a minha bicicleta, que era equipada de uma lanterna a pilhas que ficava presa no guidão, já era por volta de 10 horas da noite. Bem, como falei antes, passei pelos portões e peguei a estradinha de terra. Levei a comida e fiquei com meu avô até 11h30 da noite. Então, me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Eu seguia pela estrada de chão escura, iluminada apenas pela luz da minha lanterna. Sempre que eu fazia esse percurso, eu tinha o hábito de assobiar alguma música qualquer enquanto pedalava. O meu avô já havia me falado algumas vezes que era perigoso assobiar à noite em estradas, ainda mais perto de matas, pois podia atrair alguma coisa ruim, mas eu não dava muita bola para isso. Bem, lá ia eu, pedalando e assobiando uma música que eu gostava muito na época.
era uma música do filme Kill Bill. E na metade do caminho, a luz da lanterna misteriosamente começou a oscilar, até se apagar de vez. Bati na lanterna, tirei e coloquei as pilhas novamente e nada. Fiquei sem entender por que a lanterna não funcionava, pois as pilhas eram novas. Enfim, a minha única alternativa era seguir pelo caminho escuro. Bem, continuei a pedalar e a assobiar. Reparei que aquela luz não se movimentava depressa, mas também não se movimentava devagar, apenas seguia. A princípio, eu achei que era alguém carregando um lampião em cima de um cavalo. Bem, aquela luz serviu de referência para me guiar pela estrada. Mas o estranho era que quanto mais eu me aproximava, a luz parecia estar na mesma distância de mim. Exemplo, se eu pedalasse devagar, a luz ficava a 300 metros de mim. Mas se eu pedalasse rápido, aquela luz também ficava a 300 metros de mim. Achei estranho, mas lá fui eu, seguindo aquela luz com a minha bicicleta. Até que a luz chegou no sítio onde eu morava e atravessou o portão de metal e entrou. Achei estranho, mas continuei seguindo. Logo, cheguei no portão de metal. Passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho, eu pude ver com mais detalhes aquela luz misteriosa. Aquela luz não vinha de um lampião, mas vinha de um cavalo enorme e totalmente negro. Ele tinha cabeça, mas a sua cabeça estava em chamas. Talvez fosse uma mula. Eu não parei para reparar. Só sei que quando eu vi aquela coisa, eu gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando por socorro e falando: "Jesus, me ajude!" Aí, aquela coisa começou a correr atrás de mim. Eu entrei em desespero, pois aquilo corria do lado da minha bicicleta sem o menor esforço, com seus cascos que faiscavam quando batia no cascalho. Por um momento, eu achei que aquilo me pegaria e me levaria para o inferno, ou me matasse, assim como nos filmes de terror, sei lá. Mas o curioso foi que no meio do caminho havia um pasto aonde ficavam vários cavalos. Provavelmente todos estavam dormindo àquela hora. Mas assim que passei disparada na bicicleta com aquela criatura me perseguindo, todos os cavalos do pasto começaram a relinchar e a dar pinotes. Aquela coisa parou e ficou olhando para os cavalos, que ficaram inquietos e apavorados, relinchando e dando pinotes. Em um breve momento, eu olhei para trás e pude reparar com mais atenção. E pude ver que aquela criatura não era um cavalo, e muito menos uma mula, mas sim era uma égua sem cabeça. Não consegui reparar direito na cabeça da criatura, pois o fogo que contornava a cabeça daquilo não era uma chama azul ou amarelada. Era uma chama muito vermelha, que mais parecia com sangue. Aproveitei a distração da criatura e pedalei o mais rápido que pude para casa, e continuei gritando por socorro. Neste meio tempo, o meu pai veio ao meu encontro, pois ele dizia que ouviu os meus gritos de terror. E depois disso, eu só me lembro de ouvir o meu pai dizer: "Credo em cruz, Ave Maria!" E em seguida, caí nos braços dele, desacordada. E fui acordar somente na tarde do outro dia. Assim que acordei, eu contei a ele todo o ocorrido. E pasmem, o meu pai disse que assim que eu desmaiei, ele me pegou nos braços. Ele disse
que viu um pouco distante dali uma pessoa e um cavalo segurando um lampião. Ele logo reparou que aquilo não era coisa desse mundo, mas não deu muita bola para isso e me levou para casa. Ainda hoje eu tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Não sei exatamente o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai. E sempre que tento falar deste assunto com ele desconversa e diz que não é bom ficar falando deste assunto. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquela noite eu vi uma mula sem cabeça, ou égua sem cabeça, chamem como quiser. Um mês depois aconteceu outra coisa parecida, mas dessa vez foi com uma amiga minha, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que vi e procuro não sair à noite, pois, como dizia o meu falecido avô, a noite depois de certa hora é de outra compreensão que não entendemos. Boa noite. Este relato foi me contado pelo meu irmão, em uma noite, há algum tempo atrás. Ele trabalha à noite em um enorme hospital antigo na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Lá existem diversos setores espalhados em alguns prédios. Inclusive, conta-se que havia, há muito tempo atrás, isolamentos para leprosos, que na maioria das vezes morriam lá. Talvez por ser muito antigo, muitas histórias são narradas por funcionários e até por pacientes deste hospital. Pois bem, em um dos seus prédios funciona um subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. Ao lado do necrotério há o chamado DML, Departamento de Material de Limpeza, que é uma pequena sala onde os funcionários da limpeza transitam a todo instante. Bem, há também uma sala de enfermagem e outras que não vêm ao caso. As salas do subsolo são dispostas como que ao redor de um salão de livre trânsito para todas as suas portas. O necrotério serve apenas para guardar eventuais corpos de recém-falecidos, que lá ficam por um pouco de tempo, até serem encaminhados, e raramente ficam muito tempo lá. O acesso a esse subsolo vem do andar de cima, e é feito por uma rampa descendo em forma de L. Quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. Uma funcionária da limpeza, após difícil e longa recuperação do choque sofrido, contou que estava limpando o corredor em forma de L, de cima para baixo, em direção ao salão do subsolo. Após completar a limpeza do subsolo, ela guardou o material de limpeza no DML e caminhou rumo à saída. Ao se aproximar da rampa, ela deparou-se com uma mancha vermelha escura no chão. Ela estranhou, olhou para os lados intrigadas, e indagando de onde poderia ter surgido aquela enigmática poça de sangue. Olhou para o teto para averiguar possível vazamento, e nada. Não tinha explicação, ainda mais porque havia acabado de limpar tudo. Como a obrigação dela era manter tudo em ordem, ela voltou à sala de materiais e pegou o necessário e foi dar cabo naquela mancha usando um pano úmido, balde e rodo. Esfregou e a mancha não saiu. Tirou o pano do rodo, agachou e tentou retirá-la, usando a força das mãos.
Depois de muito esforço, ela conseguiu limpar aquele líquido escuro e viscoso. Se levantou e logo atrás dela, ela percebeu outra mancha igual. Bem, ela repetiu o mesmo processo de limpeza, esfregando a mancha com vigor. O silêncio do local era perturbador. O único som eram os movimentos dos seus esforços contra a misteriosa mancha vermelha. As manchas foram aparecendo seguidamente como uma trilha, e afastando cada vez mais da rampa de saída, e encaminhando a funcionária na direção do necrotério. Já próxima da entrada do necrotério, de costas para ele, ela abaixou-se para efetuar a limpeza, e sentiu como se alguém passasse rente às suas costas, ainda que não fizesse barulho algum. Aquele vento típico de quando alguém passa muito perto do nosso corpo. Um calafrio imediato varou a coluna dela de alto a baixo. Ela sentiu um cheiro de podre. Ainda agachada, de costas para o necrotério, ela levantou a cabeça e olhou à sua frente, em direção à saída. E naquele momento, ela viu, olhando para ela, uma mulher ou algo parecido. Aquilo era horrível. A criatura possuía estatura média, corpo esquelético típico de quem padece de moléstia grave há muito tempo. No rosto rasgava um corte ou uma cicatriz aberta que desfigurava desde o canto da boca até o olho direito, passando acima dele. A cabeça, inclinada para o ombro esquerdo, revelava ainda mais a ferida do lado direito da face, moldurada com cabelos pesados e desgrenhados. E o seu corpo era coberto por uma espécie de mortalha tenebrosa, semi-transparente, que completava aquela imagem sombria. O olho daquela criatura, o único que estava preservado, era em um tom verde esbranquiçado. E aquela coisa parecia sugar as forças da infeliz faxineira que observava aquilo de forma horrorizada. O rasgo ao lado direito da boca revelava uma parte dos dentes enegrecidos. E daquele imenso corte saía sangue vermelho escuro, escorrendo pela face, pescoço e tingindo parte da mortalha até o chão. E era onde novas poças de sangue se formavam sem tocar os pés daquele ser horripilante, que pairava a poucos centímetros do solo. O terror que se seguiu ao primeiro impacto da surpresa de saber que não estava só foi violentíssimo. Nos últimos instantes de lucidez, a faxineira sabia que não podia sair, já que o vulto guardava o acesso à rampa de saída. A sua única opção foi correr para a sala do necrotério vazia e de lá gritar com todas as suas forças. Até que em seguida ela desmaiou por completo. Os funcionários do hospital, que correram para atender aqueles gritos desesperados que ecoaram pelos corredores, não encontraram ninguém e nada pelo caminho, a não ser a pobre faxineira, cujo corpo estava sem cor e tremia muito, ao passo que dizia palavras desconexas pela boca trêmula e roxa, que se calou logo em seguida. Levaram ela imediatamente para o pronto de socorro do piso superior, restando apenas duas companheiras de serviço, que se apressaram a recolher o material sujo no meio do salão. Dadas as circunstâncias, não notaram uma única poça de sangue logo à frente da rampa, e tampouco indagaram sobre a sujeira daquela misteriosa mancha vermelha escura. Mas aquele sangue vermelho que estava no pano era uma prova da veracidade do ocorrido.
Na noite que meu irmão me contou essa história, eu acordei de madrugada e fiquei imaginando aquela mulher horrorosa com sangue vazando da cara, e não consegui mais dormir. Bem, mas eu fiquei me perguntando, de onde teria vindo aquela terrível criatura e quais seriam as suas intenções? Bem, eu não estaria disposto a descobrir. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e tenho 14 anos e moro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2018, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sempre fui um cara apaixonado por pescaria, roça e essas coisas do interior. O meu sonho era pescar um peixe muito grande. E para minha sorte, naquele dia, o meu avô sugeriu irmos passar 3 semanas na fazenda do primo dele. E eu logo perguntei: "Ó avô, nessa fazenda tem lago? E tem algum rio ou riacho por perto?" E ele logo respondeu: "Tem um rio muito grande que até parece com uma lagoa enorme." Eu, no mesmo instante, fiquei super empolgado, porque finalmente eu poderia realizar o sonho de ter caçado um peixe enorme. E depois de uma semana, quando as minhas férias chegaram, eu logo arrumei as minhas coisas e quando foi 7:30 da noite, eu dormi, porque eu queria acordar bem cedo. E no outro dia, fomos até a fazenda do primo do meu avô. E chegando lá, eu percebo que o lugar é bastante afastado da cidade. E logo me veio ao pensamento que não poderia existir coisa melhor que um campo aberto e ventilado. E depois eu fui falar com o primo do meu avô. E eu perguntei aonde era essa tal lagoa. Bem, ele me mostrou onde ficava. E então eu fui até lá. Bem, eu nunca vi um rio tão grande quanto aquele. E daí eu percebi que tinha muitos peixes de diferentes tamanhos. E no local que eu estava, tinha um pescador precisando de ajuda. Ele estava tentando pegar uma fruta que tinha num pé de árvore ali perto. E eu gritei: "Calma, senhor, eu pego." Daí eu subi na árvore e peguei a fruta para ele. Ele me agradeceu e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que só estava admirando a lagoa e que de noite eu iria pescar sozinho. Ele olhou desconfiado e disse: "Garoto, como você me ajudou, eu vou te dar um conselho. Se você vê um navio grande, saia da água o mais rápido possível." Eu, muito espantado, perguntei: "Por quê?" "Bem, segundo os indígenas que aqui habitavam, existe uma cobra gigante por aqui." Eu não acreditei e disse: "Senhor, eu tenho muita firmeza. Uma simples sucuri é derrotada com um simples bater de remo." Ele disse: "Ok, garoto, mas não ignore o meu conselho." Eu disse que não ia. E por volta de umas 11:50 da noite, eu peguei a vara de pescar e fui até lá.
Só que antes eu tinha estacionado o barco perto do rio. E chegando lá, eu subi no barco e fui pescar os meus peixes. Até que eu botei a isca no anzol e logo botei-a na água. E passou um tempo e eu pesquei o meu primeiro peixe. E em seguida mais um e depois outro. E assim foi. Até que eu consegui pescar uma traíra. Bem, eu fiquei super empolgado, pois tinha realizado o meu sonho de pescar um peixe enorme. Eu a coloquei na minha rede de pesca junto com os outros peixes e depois disso continuei a pescar. E foi aí que tudo ficou em silêncio. As árvores pararam de se mexer com o vento e o vento parou de soprar. E tudo ficou super quieto. E foi aí que de longe eu avistei um navio enorme navegando. E antes que eu pudesse dar um sinal, eu lembrei o que o velho pescador me disse. Então eu saí bem devagarinho, até que chegou um momento que esse navio sumiu do nada. E eu não entendi. Mas quando eu ia botar o barco para terra firme, eu avisto uma coisa vindo bem rápido na água. Eu logo achei que era uma anaconda e preparei o remo. Porém, se tratava de algo muito maior. E logo aquela coisa dentro da água parou na minha frente. E foi aí que foi se levantando alguma coisa da água. E quando aquilo saiu, eu não estava acreditando no que os meus olhos estavam vendo. Era uma serpente gigantesca que estava me observando. Mas não era uma serpente normal, pois aquilo era muito mais musculosa e muito mais gigantesca. Ela estava me observando com uma cara de ódio e eu logo fiquei desesperado. Então eu tive uma ideia. Bem, e levando em consideração que eu não queria fazer isso, mas eu pulei no rio e nadei o mais rápido que consegui. Mas aquela cobra nadou atrás de mim. Mas logo que cheguei em terra firme, saí correndo desesperado. E aquela cobra ficou presa entre duas árvores. E eu nem fiquei perdendo tempo, continuei correndo. E quando eu estava a uma distância considerável daquela criatura, eu comecei a refletir que nunca, em toda a minha vida, eu tive uma ideia tão besta e idiota. Pois lembrei que eu tinha uma luneta no meu bolso. Então a peguei e comecei a ver a cobra, pois a criatura ainda estava presa. Até que chegou um momento em que a cobra quebrou as duas árvores e veio muito rápido. Eu logo me escondi nos arbustos altos e consegui observar a cobra. Estava vendo se ela conseguia me encontrar, mas para minha sorte, ela não conseguiu e saiu deixando um rastro de destruição. Eu esperei um pouco e saí correndo o mais rápido possível. E chegando em casa, a minha avó foi logo perguntando: "Por que você demorou tanto?" Eu expliquei toda a história e ela ficou muito aterrorizada, e o meu avô também. Mas para acalmar o ambiente, eu disse que tinha pescado uma traíra. E completei dizendo que mesmo tendo perdido os meus peixes e o meu barco, eu tinha completado o meu objetivo, que era o meu sonho de pescar um peixe enorme. Bem, depois fomos embora dali, mas eu fiquei pensando naquele acontecimento e pensei comigo mesmo: aquela aventura foi das boas.
E mesmo quase tendo custado a minha vida, até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela cobra gigantesca, mas presumo que ela esteja seguindo a sua vida de cobra gigante. E até hoje essa história me marca. E fico feliz se você tiver o prazer de compartilhar a minha história. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e moro na cidade de Natal, no bairro Potengui. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2019, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre fui um rapaz apaixonado por roça e gostava muito de sonhar que morava no meio do mato sozinho. Um dia, o meu avô disse que iríamos fazer uma viagem à Serra de São Bento. Na mesma hora, eu fiquei super empolgado, pois o lugar que a gente ia era muito isolado e tinha muito mato ao redor. Então, uma semana depois, nós fomos viajar. E chegando lá, me impressionei com a fazenda, pois tinha criação de gado, de cabra, de suínos, de galinhas, etc. Bem, certo dia eu estava conversando com um primo do meu avô, e ele disse que tinha uma lagoa grande por dentro dos matos, e se eu quisesse, eu poderia ir pescar nas noites de quinta, que segundo ele, era o dia que mais tinha concentração de peixes. E como já era quarta-feira, no dia seguinte eu poderia ir até essa lagoa pescar. Então no outro dia, quando era 11h55 da noite, eu peguei a minha vara de pescar e fui pegar uns peixes. Mas antes de eu sair, o primo do meu avô disse: "Ei, meu filho, só digo uma coisa. Se você vê uma luz no chão indo até você, suba em cima de uma árvore." Bem, eu achei estranho e não dei ouvidos. E então completei com a seguinte frase: de novo? "A única coisa espantosa vai ser o peixão que eu vou trazer." Então ele riu e disse: "Pode ir então." Peguei as minhas coisas e levei também um relógio de bolso, para eu saber a hora que eu deveria ir embora. E depois de um tempo, eu pesquei um peixe-tigre jovem. Eu sabia que era jovem, porque não era tão grande assim. E em seguida, eu pesquei mais alguns peixes. E quando terminei a minha pesca, eu fui de volta para casa. Mas então, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Na mesma hora, eu fiquei com medo, pois achava que poderia ser algum animal selvagem, como cobra, um cachorro do mato, um lobo ou um chacal. Porém, eu me mantive calmo e firme. E foi aí que saiu um bezerro do mato. E na mesma hora, eu fiquei aliviado. Bem, eu não ajudei o bezerro, porque achava que ele sabia o caminho de volta. E daí, ele foi para o outro lado da lagoa. E eu voltei andando. Só que antes que eu descesse mais um passo, eu escutei outro barulho no mato. Mas agora eu fiquei tranquilo, pois achava que era apenas a mãe do bezerro. Porém, eu percebi uma luz estranha no chão. E cheguei até achar que era um fazendeiro.
Mas esse pensamento foi pro saco, porque a luz era comprida e muito grande. Daí, aquela luz foi entrando na água. E como tinha muito mato em cima daquela luz, eu não consegui ver direito. Mas quando olhei para o bezerro, ele ainda estava bebendo água. Bem, eu queria ter gritado, mas aquela coisa luminosa poderia ter me visto. E então, aquela luz foi submergindo na água. E quando ela se levantou por inteira, eu não acreditava no que os meus olhos estavam me mostrando. Uma cobra flamejante estava observando o bezerro. E como eu estava um pouco perto daquela criatura bizarra, eu tapei um pouco os olhos, pois a luz daquela cobra era muito forte. Então me afastei um pouco e consegui ver melhor aquela coisa. E aquilo foi para cima do bezerro numa velocidade incrível. E enquanto o pobre animal se desesperava para escapar, aquela coisa apertou o bezerro tão forte que ele logo se partiu. E depois disso, eu notei que o fogo daquela criatura não se apagava na água. E quando me dei conta que ela estava distraída, eu fui andando bem devagar. Porém, acabei pisando em um galho. Aquela cobra de fogo rapidamente olhou para mim. E eu, desesperado, saí correndo o mais rápido possível. E então eu vi a cobra saindo do lago. Confesso que eu nunca corri tão rápido quanto nesse dia. Até sabia usar alguns métodos para espantar as cobras, mas aquilo não era uma cobra. Era um ser sobrenatural. Corri o mais rápido possível. Cheguei na frente de casa e gritei pela minha avó. A minha avó, quando viu aquilo, gritou para eu correr mais rápido. E assim que cheguei, nos trancamos dentro de casa. E quando o primo do meu avô viu aquela cobra de fogo, ele logo disse: dê graças a Deus por você ter saído vivo. Eu concordei, e depois desse dia eu nunca mais pesquei em lagoas à noite. Mas o primo do meu avô disse a ele que viu a criatura mais de 5 vezes depois daquele dia. E até hoje eu me pergunto se aquela criatura ainda aterroriza aquela lagoa. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e eu moro na cidade de Natal, no bairro Potengui. Bem, este é o terceiro e último fato que ocorreu comigo entre os anos de 2018 e 2019. Como eu já disse, eu sempre fui um rapaz que adorava a roça. Sempre conversava com o meu avô sobre a vida dentro do mato. Daí, um dia decidimos ir para a Serra de São Bento. E como eu adorava a roça, eu fiquei muito empolgado. Logo arrumei as minhas coisas e no dia seguinte viajamos para lá. No caminho da viagem, eu ia falando que adorava pegar mangas. E também de subir em pés de manga para pegar umas bem docinhas para comer. Daí, quando eu cheguei lá, eu disse que ia explorar e conhecer um pouco o local, pois sempre fui um cara simpático e gente boa. Então, eu notei que tinha uma fazenda que havia uma mangueira.
e naquele instante bateu a vontade de comer uma manga. Eu logo pulei a cerca e fui correndo para ir até o pé de manga, para assim pegar uma manga para poder chupar. Daí, quando eu fui pegar, eu percebi que o dono da fazenda estava saindo de casa. Mas quando eu vi ele, eu decidi puxar conversa. Me apresentei e ele logo se apresentou como seu João. E daí começamos a bater papo. Ele me disse que naquela noite a lua estaria cheia. Bem, eu disse que sim, mas o que tem? Ele respondeu que durante aquelas noites havia uma criatura caçando. Confesso que eu fiquei com medo, mas não acreditei. Disse a ele que eu não tinha medo e que agora eu iria pegar algumas mangas. E ele disse que tudo bem, mas depois que eu não dissesse que ele não avisou. Peguei algumas mangas e logo fui para casa. Naquele dia, a minha avó conversava com uma senhora, que era sua amiga. Ela contava para a minha avó que o seu genro foi morto por essa tal criatura. E na minha cabeça, eu achava que poderia ser uma onça, ou até mesmo qualquer outro animal, menos um lobisomem. Então, por isso eu não me preocupava. Mas em um certo dia, eu estava de boas na minha casa, e deveria ser por volta de 10h40 da noite. E foi quando bateu aquela vontade imensa de chupar uma manga. Então, eu disse para minha avó que iria pegar uma manga na fazenda do vizinho para poder chupar. Ela deixou e eu fui. Mas na hora que eu estava bem perto do pé de manga, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Eu achei que poderia ser um animal, ou talvez a tal fera. Mas quando saiu do mato aquele animal, era só uma cabra. E eu continuava tentando pegar as mangas. Mas foi aí que do nada a cabra começou a berrar alto. Por instinto, eu rapidamente subi na árvore. E foi quando alguma coisa deu um tapa muito forte na cabra. E quando eu vi, eu não poderia acreditar no que os meus olhos estavam me mostrando. Era uma criatura negra que estava atacando a pobre cabrinha. E eu não podia fazer nada. Apenas fiquei em silêncio. Rapidamente, aquela criatura estraçalhou toda a cabra diante dos meus olhos. Eu fiquei horrorizado e não desci da árvore. Aquela coisa ficou em pé e foi cheirando o ar. E assim acabou me avistando. E quando olhou para mim, a criatura estava com uma cara de ódio. Em seguida soltou um uivo muito alto. E daí eu comecei a gritar desesperadamente. O vizinho do seu João chegou no local com seu amigo. E este amigo estava com uma espingarda. E foi aí que ele começou a atirar na criatura. E em seguida, aquela coisa saiu correndo pelos matos. Quando eu vi que tudo estava calmo, eu desci da árvore e fui agradecer aos homens. Voltei para casa e 4 dias depois fomos embora dali o mais rápido possível. Confesso que aquilo foi uma experiência muito desagradável. Mas desta vez eu prometi a mim mesmo que da próxima vez que formos para o campo eu nunca mais sairei à noite. E até hoje eu ainda me pergunto se aquela criatura ronda por lá. Mas graças a Deus eu nunca mais vi aquela besta fera.
Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Helena. Essa história não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe, que mora no Japão. Os meus pais acreditam em fantasmas, sem sombras de dúvidas, já que eles cresceram em meio ao sobrenatural por toda a infância. E de todas as histórias que eles contam, essa é a minha favorita. A minha mãe era muito pobre e vivia em uma área rural perto de uma floresta, no Japão. E foi lá onde tudo aconteceu. Estava uma manhã bem fria e chuvosa. Isso ocorreu há mais de 30 anos atrás. E a minha mãe, na época, tinha apenas 11 anos de idade. Naquele dia, ela pegava cogumelos perto de uma floresta. Ela se distraiu com a tarefa monótona e acabou entrando na floresta. E assim, continuando a pegar os cogumelos. E quando ela deu por si, já tinha entrado bastante na floresta. Bem, acabou que ela se perdeu e não sabia como voltar. A minha mãe começou a ficar assustada. Então, ela começou a ouvir um som, como se fossem bufadas de boi. E este som vinha de trás de uma árvore enorme a uns 2 metros dela. Isso a assustou mais ainda. E ela começou a correr na direção oposta daquela enorme árvore. Então, logo começou a escurecer, indicando que um temporal estava para vir. E foi quando a minha mãe viu uma pequena gruta ali na floresta. Ela, tendo apenas 11 anos e não sabendo dos perigos que podiam lhe aguardar, ela simplesmente entrou na pequena gruta para se proteger da chuva. Ela ficou ali, na entrada da gruta, esperando a chuva passar. E foi aí que ela viu uma enorme figura se aproximar da gruta. A princípio, ela ficou bem aliviada, pois achou que era uma pessoa comum, que estava ali para ajudar. Mas assim que deu um relâmpago, ela pôde enxergar perfeitamente, com a claridade do trovão. Ela conta que era uma criatura enorme, parecia um urso. Só que aquilo tinha um rosto humano, com focinho de cachorro. E também uma pelagem branca cobria todo o seu corpo. Os seus braços passavam dos joelhos, e os seus olhos eram vermelhos como chamas. Na inocência, ela julgou que a criatura parecia amigável. E na hora, ela pensou que talvez fosse algum ser místico de contos de fadas. Então, ela virou para a fera e disse: "Por favor, senhor, eu me perdi. Pode me ajudar a voltar para casa?" A criatura bufava, e isso a assustou um pouco. Então, a criatura se aproximou da minha mãe e a pegou no colo, igual uma mãe faz com seu filho. A criatura a segurava apenas com um dos braços, e o outro braço a criatura usava como perna. Pois pelo fato de ter os braços muito longos, a fera se locomovia como um gorila,
usando mãos e pernas. A minha mãe abraçou a criatura enquanto estava em seus braços. E logo a chuva foi parando. Ela conta que a fera fedia cachorro molhado, mas ela não deu muita importância para isso. Pelo caminho, ela ouviu muita coisa. Era um árvore e ela sentia que aquela coisa que dava essas risadas só não a fez nenhum mal porque ela estava sob a proteção da fera albina. E a fera corria cada vez mais rápido com a minha mãe nos braços. E às vezes olhava em direção às risadas e rosnava, tentando intimidar o que quer que fosse aquilo. Finalmente, depois de mais ou menos 2 horas, a minha mãe e a criatura saíram da floresta. A fera colocou a minha mãe no chão e voltou para dentro da floresta, até sumir. A minha mãe se virou e disse obrigado, mas a criatura já não estava mais lá. Ela andou por uma estradinha que dava até a sua casa. E finalmente ela chegou na construção de barro e madeira queimada, que ela chamava de lar. E quando ela chegou, ela contou tudo para a minha avó, sobre o que tinha acontecido. Então, a minha avó a disse que aquela criatura era um caderro, ou um lobisomem do bem. Ela explicou para a minha mãe que aquela criatura geralmente se esconde das pessoas. Porém, quando vê alguém perdido na floresta, ele não hesita em ajudar. Depois desse dia, a minha mãe nunca mais viu aquela criatura. Mas até hoje, ela é muito grata ao lobisomem albino. Pois se não fosse por ele, sabe-se lá o que a teria acontecido. E há aquele ditado: nem toda floresta tem um lobisomem albino para te proteger. Boa noite. Boa noite. Me chamo Stephanie e peço licença para contar uma experiência que marcou a minha vida. Geralmente, prefiro não falar no assunto, pois até hoje sinto arrepios só de lembrar daqueles dias. Mas decidi contar por se tratar de um canal sério e que tem pessoas que vão acreditar. Tenho 26 anos e sou professora de educação física. Atualmente, moro no estado da Paraíba, mas foi no sul do Piauí, em uma cidadezinha do interior chamada Redenção de Gurgueia. E lá foi onde tudo isso aconteceu. Bem, o ano era 2012. Na época, eu tinha 19 anos e levava uma vida normal como a de qualquer adolescente que mora com os pais e um irmão no interior afastado, a aproximadamente 18 quilômetros da cidade. Nossa casa se localizava em uma associação de 20 famílias, em terras cercadas por serras, e por isso, às vezes, bichos selvagens rondavam a localidade. Porém, era tudo muito calmo e tranquilo, até aquela quaresma. Já haviam dias que, certa hora da noite, os cachorros começaram a latir muito. Bem, eram muitos cachorros, já que alguns vizinhos também caçavam. Às vezes, demorava muito tempo. Outras eram mais rápido, só que entre os latidos também podia-se ouvir grunhidos. E muitos vizinhos reclamavam da barulheira, mas ninguém sabia explicar
o comportamento dos cães, até deduzirem que poderia se tratar de algum bicho que tenha se soltado, cavalo, jumento, ou seria besteira de cachorro mesmo. Em uma noite, como já era de muito costume, eu estava assistindo TV e todos já dormiam dentro de casa, pois já se passava da meia-noite. Então, comecei a ouvir os irritantes latidos que foram ficando cada vez mais altos que o som da TV. E além de ficarem muito alto, também estavam muito perto. E chegou um ponto que eu não escutava mais nada além daqueles latidos. Então me irritei e abri a porta para brigar com os cães, mandando eles calarem a boca. Olhei para o lado da casa de onde tinha certeza que vinham os latidos, mas não dava para ver nada. Só era possível ver a imensa escuridão. Aí eu esbravejei: "Calem a boca! Para, neguinho!" O nome do meu cachorro. E foi quando a minha mãe saiu do quarto e me puxou para dentro de casa. Ela trancou a porta imediatamente e brigou comigo. "Nunca mais faça isso. Você não sabe o que pode estar lá fora." Na hora, eu achei que fosse só a superproteção de uma mãe. E depois eu pude perceber que os latidos ficaram cada vez mais distantes. E então eu pude voltar a ver TV tranquilamente. 2 noites depois do ocorrido, eu assistia TV, e já era por volta de 1 da madrugada. E foi quando eu decidi ir para a cama por não achar nada de interessante para assistir. Me deitei no meu quarto, que fica bem na frente da casa, com uma janela para a rua. Sempre dormi com uma lanterna na cabeceira da cama, pois ainda eu tenho muito medo de escuro. Deixei ela ligada bem próximo a algum pano para diminuir a luz. Já estava acomodada na cama, pronta para dormir. E então eu comecei a ouvir os latidos de novo, mas dessa vez eu lembrei do que a minha mãe havia dito e decidi esperar que aqueles cães fossem embora. Os latidos ficaram mais perto e muito mais fortes. Me arrisco a dizer que todos os cachorros da localidade estavam latindo naquele instante. Os latidos ficaram tão próximos que percebi que estava na varanda de casa, bem em frente à minha janela. Havia uma mistura de sons: latidos, rosnados, choro e gemidos. Era tudo muito estranho até o pior acontecer. Um uivo altíssimo estremeceu a minha janela de ferro. E junto com ela, as minhas pernas. Na hora, eu senti um medo tão grande que até hoje eu nunca senti nada igual. Paralisei, que nem mesmo respirar eu conseguia direito. Bem, outro uivo eu ouvi ainda mais forte que o primeiro. Tão forte que até os latidos deram lugar a choro e correria. Então, algo que me pareceu grande e de pisadas fortes saiu correndo levando os latidos consigo. Senti alívio e finalmente fui dormir. Naquela noite, nada mais aconteceu. Fiquei apreensiva com medo do que tinha ocorrido e me perguntando se aquilo aconteceria novamente. Mas não aconteceu. E claro que eu também não contei a ninguém, pois quem acreditaria? Nas noites que se seguiram, eu ia dormir mais cedo, para dormir logo e não ouvir nada. Bem, deu certo até a 3ª noite, quando acordei no meio da madrugada e tudo se repetia, como se eu revivesse o mesmo pesadelo de novo,
Só que desta vez eu tive a curiosidade de ver o que era. Mas imaginava que se eu tentasse, mesmo que muito pouco, abrir a minha janela barulhenta, aquilo, seja lá o que fosse, olharia direto para mim e me pegaria. Bem, acabei deixando essa ideia estúpida de lado. E algum tempo depois, da mesma forma da noite passada, tudo se aquietou. Bem, eu tinha uma ideia do que aquilo era, mas por parecer tão absurdo considerar que uma lenda fosse verdade, eu preferi não pensar mais no caso e esquecer aquilo. Até que uma manhã, a minha mãe me acordou e reuniu a mim e o meu irmão na mesa para o café da manhã. Ela disse que precisava falar com urgência algo muito sério. Imaginei qualquer coisa, menos o que ouvi da boca dela. Quando estávamos todos lá, ela então disse: "Estou quase certa da coisa que está rondando a nossa casa ser um lobisomem." Arregalamos os olhos sem entender nada do que ela estava afirmando. E ela continuou: "Algumas noites atrás, eu e o seu pai temos escutado os cachorros latindo muito para alguma coisa. O seu pai até brigou com o neguinho. E a coisa batia os pés como se ameaçasse os pegar. E nessa hora os cães corriam e choravam. E depois de alguns minutos aquilo foi embora. E no dia seguinte eu vi marcas no chão batido da areia que lembravam os cascos de cavalo, só que tinha 2 patas e que era muito estranho. Bem, eu tinha as minhas suspeitas, mas depois de ouvir os vizinhos falando hoje pela manhã que um dos moradores ouviu as fortes pisadas no seu quintal, e quando olhou pela brecha da janela, ele viu algo grande e peludo que se movia de 4 patas. E então, aquilo se levantou e ficou em pé como uma pessoa. Bem, e após ouvir isso, eu tive a confirmação que era um lobisomem. Quando a minha mãe me contou aquilo, eu fiquei horrorizada de medo. Mas o que ela disse só me fez confirmar as minhas suspeitas. Porém, depois desse dia, não escutamos mais os barulhos, e nem mesmo ninguém avistou mais nada. Depois de um tempo, eu me mudei para estudar. E vez ou outra, eu ia visitar os meus pais. E eu os perguntava se eles haviam avistado aquela criatura novamente. E eles diziam que aquela criatura só aparecia no período de Quaresma. Bem, para as poucas pessoas que contei, nenhuma acreditou. Mas eu sei que aqui no canal Elite Oculta, vocês acreditarão em mim. Fiquei até hoje na curiosidade de como seria a imagem do que me aterrorizou. Porém, eu não me arrependo de não ter olhado, pois assim eu consigo dormir bem à noite. Ainda tenho medo de que um dia eu encontre com essa fera novamente, pois de uns dias para cá eu tenho ouvido rosnados e latidos de cachorros incomum como naquela terrível noite. Sei que a criatura espreita à noite e só se mostra quando quer. Essa coisa é esperta e letal, e para quem não acredita, eu só desejo que nunca passe por nada parecido. Boa noite.